Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, seja muito bem-vindo, este é o seu programa de saúde. As cataratas são um problema de visão que afeta cerca de 170 mil portugueses e representam por ano mais de 80 mil cirurgias no nosso país. Vamos dedicar esta primeira parte do programa então a falar de cataratas. Para isso é meu convidado o Dr. Tiago Monteiro, oftalmologista. Muito bem-vindo, Sr. Doutor. Obrigada por estar connosco aqui em direto no consultório. Dr. Tiago Monteiro, que de resto vai ficar também connosco na segunda parte do programa e já sabe que nessa altura são os telespectadores que podem colocar aqui as questões. Por isso não perca esta oportunidade, tire as suas dúvidas dentro do âmbito da oftalmologia com o Dr. Tiago Monteiro. Para isso sabe que deve ligar o 22 953 8525, uma chamada que pode ser feita a partir deste momento. Faça então a sua inscrição e marque lugar aqui no nosso consultório com o Dr. Tiago Monteiro. Se preferir, pode colocar a sua questão por escrito e enviá-la para o nosso e-mail consultorio@portocanal.pt. Oftalmologia, então, durante todo o programa. Nesta primeira parte, vamos então falar das cataratas. Senhor Doutor, obviamente que vamos começar por perceber, por explicar lá para casa o que são então, o que é uma catarata. Bom, boa tarde a todos e em casa também aos espectadores. A catarata é uma opacidade de uma das principais lentes naturais que nós temos dentro do nosso olho. O nosso olho funciona como uma máquina fotográfica, uma câmara de vídeo, portanto é constituída por um sistema de lentes e por um rolo ou um interior, que é a retina, onde essa luz é traduzida numa imagem para nós depois entendermos aquilo que nós vemos. O cristalino, que é uma lente natural com que nós nascemos, tem uma função de lente, tem uma função de transparência e uma função também de focagem. Como é fácil de entender, para quem usa óculos, a lente dos óculos estraga-se com os anos. Ora, a nossa lente natural também envelhece pelo próprio envelhecimento do nosso corpo e como também por outros, como todo o resto do corpo e como outros fatores que acrescem, e há inúmeras causas de catarata mais precoce na população, mas diria que a catarata é um estado natural do envelhecimento. Portanto, já deixou de ser uma doença, se assim podemos dizer. O principal fator de risco, por assim dizer, acaba por ser a idade. A idade, sem dúvida nenhuma. Bom, portanto, é natural que à medida que a catarata ou que a lente se vai opacificando ou que vai ficando mais baixa, o doente vai notando alguns sintomas. Portanto, basicamente a catarata é uma opacidade, digamos assim. Exatamente. Podemos perceber aí, se calhar lá para casa torna-se mais interessante também perceber então de que forma é que isso acontece. Imaginando então o nosso olho visto por fora, isto que nós vemos, portanto vemos basicamente a cor da íris. Se o virmos de lado, vamos perceber que ele é constituído por duas lentes. Uma é a córnea, que é será a parte mais anterior, que é, por exemplo, o local onde colocamos lentes de contacto, fazemos cirurgia laser, etc. e tal. É a parte mais importante da capacidade de focagem do olho. 2/3 da capacidade de focagem do olho é dada pela saúde da córnea, portanto a córnea tem que ser boa. E atrás da íris, ou da menina do olho, está outra lente, que é o tal cristalino, que está ligado a um músculo. Portanto, daqui vêm as duas funções do cristalino. Uma é estar transparente, de modo que a luz entre cá atrás para ser focada na retina, e a outra é a sua ligação a este músculo, que é o músculo ciliar, permite que as pessoas até aos 45, 50 anos possam também focar a sua visão ao perto, portanto, ler, sem usar óculos. Posso pegar nesse cristalino, Sr. Doutor? Sim. Portanto, idealmente, o cristalino deve ser precisamente como está aqui. Branco, transparente. Limpinho. Sim, limpinho. Exatamente. Mas com o passar dos anos... Com o passar do tempo, as proteínas do cristalino vão se modificando, ele vai ganhando uma opacidade, mais tarde fica amarelo, também um pouco por causa da exposição solar que temos e de alguma função de proteção dos raios ultravioletas que o cristalino tem. E, portanto, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a função. Portanto, inicialmente o cristalino é transparente, mas as pessoas deixam de ver bem ao perto. Portanto, ele não funciona, mas é transparente. Começamos a usar uns daqueles óculos simples para focar a visão ao perto e a partir dos 60, 70 anos, normalmente ele, para além disso, fica opacificado e as pessoas vão tendo perda progressiva de visão, vão tendo que mudar óculos com muito mais frequência. E isso é catarata?
isso pode ser uma catarata, quer dizer, é um dos sintomas de catarata, é a perda de visão, é o facto do doente estar constantemente a mudar óculos, a cada 1 ou 2 anos muda a graduação, a dificuldade de ver em espaços muito luminosos, com muita luz solar, também pode ser um sintoma de catarata, por causa do reflexo que a luz que origina a luz ao entrar dentro de um cristalino que está opacificado, e há muitos outros sintomas da catarata. Portanto, basicamente, é talvez uma das principais causas de perda de visão reversível, porque há causas de perda de visão que não são reversíveis, que são muito mais graves que a catarata. Portanto, a catarata já deixou de ser, atualmente, para o médico oftalmologista, diria, um problema de difícil correção. A cirurgia Hoje evoluiu. Em dia há solução. Sim, a cirurgia evoluiu imenso, portanto, neste momento já não é uma das causas principais de perda de visão ou de cegueira, pelo menos no mundo desenvolvido. Continua a ser a principal causa de cegueira em países não desenvolvidos. Porque ainda não tem acesso a tratamentos, porque a não é esperança de vida também não nos permite atingirem a idade em que aparecem outras doenças, como a diabetes, o glaucoma, etc. Portanto, continua a ser, fora da Europa, uma causa importante de perda de visão. Doutor, falou, e muito bem, que o envelhecimento acaba por ser a principal causa, mas também referiu que existem outras causas que podem fazer com que as cataratas apareçam mais cedo na vida de uma pessoa. Que causas podem ser essas? Podem ser causas de malformação, ou seja, nós temos crianças ou bebés que nascem com catarata, portanto, por uma malformação da lente, do cristalino. E são detectadas de que forma? São detectadas ou pelo médico pediatra ou na consulta de rastreio de oftalmologia. Portanto, normalmente são crianças que se nota que têm um brilho diferente nos olhos, quando o pediatra avalia nos primeiros dias de vida. Portanto, essas crianças normalmente são logo enviadas a um centro de tratamento de catarata infantil, que é um tema completamente à parte da catarata do adulto, a cirurgia, tudo isso tem uma... Tudo é diferente, tudo e podemos, se calhar, deixar para um outro Sim, exige um tratamento de recuperação com os pais, de habilitação visual muito mais complicado. Portanto, falando da catarata senil, da catarata da idade, essa é detectada nas consultas de rotina de oftalmologia. Daí a importância de se fazerem as tais consultas de rotina. Para detectar isto e outras doenças, mas neste caso também porque é uma causa muito importante de perda de visão atualmente. Para além das crianças tão pequeninas, mais tarde Depois na nossa existem vida. outras causas que podem fazer com que a catarata surja mais cedo. A diabetes está associada a haver catarata mais cedo, e sabemos que a diabetes é também um problema em Portugal, tem números assustadores. Enorme. Portanto, os diabéticos devem também estar muito atentos aos olhos? Certamente, certamente. Pela catarata, mas não só. A diabetes é a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos. Portanto, o doente diabético é um doente que é observado, ou deveria ser observado, anualmente. Todos os anos deveria vir a uma consulta de oftalmologia, mesmo que veja bem, com os óculos ou sem óculos, deve vir, porque as lesões da retina muitas vezes passam despercebidas. Portanto, a diabetes, nós sabemos que o doente grupo de risco. Grupo de risco. Para a oftalmologia, claramente, não especificamente pela catarata, mas pelas lesões na retina que a diabetes pode provocar. Depois, tudo o que é traumatismos oculares, inflamações oculares, algumas patologias oculares como a alta miopia, doentes com mais de 10 ou 15 dioptrias de miopia, são doentes em que o cristalino também envelhece mais cedo. Podemos rapidamente perceber o que é a miopia, doutor? Sim, vamos lá ver. A miopia é no fundo uma conjugação entre o tamanho do olho e a capacidade da córnea de focar os objetos no ponto central da retina, e eu diria que há o nosso olho é desproporcionado àquilo que seria um olho perfeito. Portanto, um doente míope ou tem um olho muito grande para aquilo que a córnea consegue focar, ou tem um olho relativamente de tamanho normal, mas a córnea é muito curva, ou seja, faz uma convergência muito grande dos raios de visão. E, portanto, o doente míope é um doente que vê muito mal ao longe, tem que usar óculos ou lentes de contacto ou tipo de tratamentos. Está aqui perante uma míope, doutor? Sim, com lentes de contacto. Com lentes de contacto. Bom, especificamente da catarata, aquilo que mais evoluiu nos últimos anos, não tanto a cirurgia, porque a cirurgia, como nós a entendemos, realiza-se há mais de 15 ou 20 anos da mesma forma. E já lá vamos? Sim. Aquilo que evoluiu extraordinariamente são os implantes que nós pomos, ou seja, nós quando substituímos o cristalino, e eu já expliquei que ele tem uma função... Eu vou-lhe entregar o cristalino de volta, só que peço desculpa. Este cristalino ainda é bom. Muito bem, exatamente, vamos mantê-lo. Ora, então, quando nós, durante a cirurgia,
retiramos o cristalino ou aspiramos o cristalino ao nosso doente, nós vamos colocar uma lente intraocular que vai fazer a função que tinha o cristalino. Portanto, já estamos na parte do tratamento. Vamos recuar um bocadinho. Primeiro vou-lhe perguntar se de alguma forma se podem prevenir as cataratas. Não. Não há forma de prevenção? Não. Como disse, a catarata é uma patologia da idade. Portanto, não há até à data nenhum tratamento, ou nenhum colírio, ou nenhuma medicação que possamos dar aos doentes para evitar que a catarata venha a aparecer. Portanto, até agora não. Diagnóstico. São então indicadas as visitas anuais, agora tirando os grupos de risco, vamos falar na questão das pessoas com mais idade. Visitas anuais ao oftalmologista. O que é que acontece em consultório para que um médico perceba que o doente tem uma catarata? Bom, antes de tudo, antes do doente observar o olho do doente, o médico observar o olho, o médico vai tentar com óculos melhorar a visão do doente. Habitualmente são doentes que nos procuram porque se queixam que não veem corretamente. Portanto, se eu durante a consulta com a armação de prova e colocando a graduação nas dioptrias que o doente precisa, que nós medimos previamente, percebemos que o doente não atinge aquilo que é, eu diria, vá 100% de visão, nós percebemos que há qualquer coisa que não vai estar bem no exame. E depois passamos à parte do exame. Na parte do exame nós vemos num aparelho que parece um microscópio grande, onde o doente apoia a cabeça, nós vamos examinar todo o segmento anterior, portanto vamos ver exatamente desta forma a parte anterior do olho, vamos ver se a córnea se é transparente, se tem alguma cicatriz, alguma alteração. Vamos ver parte do cristalino, a parte central, e com a luz que nós utilizamos podemos logo imediatamente perceber se ele é transparente ou não, e se não for, qual é o grau, entre aspas, de catarata que o doente tem. Certo. E aí já vamos um pouquinho perceber, dado o grau de visão que observamos de perda de visão e o grau da catarata, vamos perceber se as coisas mais ou menos se ajustam ou não. Obviamente que depois temos que fazer uma observação do fundo ocular, vamos pôr umas gotas para dilatar a pupila e vamos ver se tudo o resto está normal. Muito bem, são então os exames Exatamente. feitos, são indolores. São indolores, sim. Uma consulta de oftalmologia é importante indolor. dizer lá para casa, porque há muita gente que tem medo das consultas e dos exames. A consulta é indolor, os exames são indolores e a cirurgia também é indolor. Ótimas notícias, então. Ótimas notícias. Muito bem, depois de diagnosticada, então, de o oftalmologista perceber que de facto existe catarata, passamos então à indicação para a cirurgia. É a única forma de tratamento? Sim, é a única forma de tratamento. Vamos lá ver. Numa fase inicial, se a catarata é muito pequena, diria, e se o doente, dado o seu resto de estado de saúde, condições sociais, ambiente familiar, etc., não pretende fazer a cirurgia, porque ter catarata não é obrigatório a ter que ser operado, isso é o ponto número 1. Existem muitos doentes que nos consultam com cataratas que veem bem, ou mais ou menos bem, mas veem aquilo que para eles acham que é o necessário para fazer a sua vida. Ainda que o médico os aconselhe a operar, eles podem optar por não fazer? O médico não deve aconselhar a cirurgia ou não. Quer dizer, vamos lá ver, se o doente no consultório me vê 70% e eu pergunto, bom, sem cirurgia não consegue ver mais do que 70%. E ele, bem, doutor, eu com os meus óculos e com isto, chega perfeitamente. Então, marcamos uma consulta para o ano. E vamos ver e ao contrário, há doentes que nos chegam com graus de visão muito elevados, que quase veem 100%, têm pequenas opacidades do cristalino, mas que para certas atividades os dificultam. Okay? Portanto, não há um número mágico a partir do qual nós operamos as cataratas. Certo. Antigamente, e os doentes referem muito isso, operavam-se as cataratas maduras. Ou seja, quando o doente tinha uma perda de visão muito substancial. Porquê? Porque a cirurgia não é como é hoje. A cirurgia neste momento é uma cirurgia de ambulatório, é uma cirurgia que fazemos por microincisão, portanto nós vamos, através de um instrumento que tem 2,5 mm aspirar o cristalino, não damos pontos, portanto a cirurgia demora um quarto de hora, o doente está com anestesia local, muita evolução. É uma cirurgia de ambulatório, por isso não é uma cirurgia agressiva como foi antigamente. Por isso como é que era antigamente, doutor? Antigamente, muito novo, se calhar não fazia Não, ainda fiz algumas quando comecei o meu como internato. É que eram feitas? Como é que nós fazíamos? Ou a catarata era muito madura, ou não havia o aparelho laser que faz as cirurgias, então nós tínhamos que fazer uma abertura no olho de 10 mm
e tínhamos que tirar a catarata em bloco, não a desfazíamos, retirávamos toda a catarata. Portanto, a incisão era muito grande, muitas vezes não havia lentes intraoculares, há muitos anos, não no meu tempo, não haviam lentes, os doentes tinham que ficar em repouso muitos dias, havia muitas complicações, no fim tinham que usar óculos muito fortes, porque não havia lentes para substituir a função do cristalino. Portanto, a evolução na cirurgia da catarata foi brutal, de tal forma que agora nós fazemos muita cirurgia de doentes que não tendo catarata, mas necessitando de usar uns óculos para ver ao longe e ao perto, são os óculos progressivos. A partir dos 50 anos, nós fazemos muitas vezes substituição do cristalino por função, ou seja, o doente que pretende deixar de usar óculos. Exatamente igual a um doente de 30 anos que usa lente de contacto, que nos procura porque quer operar a sua miopia a laser. Ora, o pai desse doente, ou a mãe dessa doente, que usa óculos progressivos todo o dia, também pretende correção, e nós aí também podemos fazer uma cirurgia exatamente idêntica a uma catarata, mas não para substituir a catarata em si, mas para substituir a função que o cristalino deixou de fazer, de modo que o doente possa ver ao longe e ler, não usando óculos. Isso não é uma forma de prevenir a catarata? Sim. O doente mais à frente, ou quando for mais Poderá velho... vir? Sim. Poderá vir a ter? Não volta a ter catarata, nós tiramos o cristalino. Agora, a nossa indicação para esse tipo de cirurgia não é por prevenção, certo. É por vontade do doente de deixar usar os óculos. Okay? Esta lente intraocular, o que é que vai então fazer? É uma substituição do quê? Sim. Portanto, o cristalino tem mais ou menos 20 dioptrias de potência no sistema óptico. Estas 20 dioptrias não equivalem às 20 dioptrias dos óculos. Portanto, o cristalino tem uma função de lente, tem uma potência de graduação. Logo, se o tiramos, temos que pôr pelo menos uma equivalente, que seja transparente e que tenha uma potência equivalente para o tamanho do olho do doente e para o contexto do olho em que vamos implantar. Portanto, chama-se isso uma lente monofocal. É uma lente que, como função, vai apenas substituir um cristalino que não esteja transparente e vai permitir que, pelo menos, a visão ao longe do doente seja corrigida. É a lente mais simples que há, é a mais antiga e a primeira que foi implantada foi em 1950, portanto já há muitos anos, por um médico inglês. A partir daí, os desenhos e os materiais da lente foram evoluindo e foram permitindo que nós médicos pudéssemos incorporar nesta lente outro tipo de correções. Fantástico. Por exemplo, o astigmatismo. 30% de doentes que vêm ou que vão ser operados a catarata tenham astigmatismo que, teoricamente, ou que deveria ser corrigido para que possam ter a melhor visão possível após a cirurgia. Portanto, já daí depreendemos que 30% destas lentes na nossa consulta, mediante os exames, levam também correção do astigmatismo. Se para além disto quisermos também oferecer ao doente a possibilidade de, depois da cirurgia da catarata, poder ler ou trabalhar no computador sem óculos, então passamos de uma lente monofocal, portanto um ponto de focagem, para uma lente multifocal, que é uma lente que permite, dividindo a luz, o doente possa ver ao longe, ver ao perto, ler uma revista, marcar um telefone ou estar no computador não usando óculos. Isso são muito boas notícias. Sim, porque a maioria das cirurgias que fazíamos há, diria, mais de 10 anos atrás, os doentes ficavam muito bem, melhoravam a sua visão, mas mantinham a necessidade de usar óculos progressivos. Então, a cirurgia da catarata neste momento tem dois grandes grupos, diria. A catarata por si como patologia, portanto o doente que não vê bem e que precisa da cirurgia. Segundo grande grupo, doente sem catarata que procura correção para o seu defeito, nomeadamente para aquilo que chamamos a vista cansada da idade. Portanto, que também é muito comum com o envelhecimento. Não é universal. Universal. Portanto, é o doente que tem mais de 50 anos, que necessita de correção de visão de longe e de perto e que nos procura para ser operado. Normalmente esses doentes vêm à procura da cirurgia laser. Também podem fazer cirurgia laser, mas a cirurgia laser apenas nos permite corrigir um defeito de visão. Ou seja, um doente com 50 ou 60 anos tem uma miopia, pode fazer um laser para corrigir a sua miopia, deixa de usar óculos para ver ao longe, certo. Mas necessita na mesma de óculos de perto.
porque o cristalino não funciona. Então, muitas vezes, nesses doentes, nós informamos que existe uma terceira via, que é substituir o cristalino por uma lente essa que lhe permite corrigir, diria, toda a sua disfunção visual, não tendo que mudar esta lente intraocular, pois não tem que ser mudado. Fica para toda a vida. Como é que é o cristalino, doutor? Não é como está aí, não é duro? Não é duro, não. É um material proteico e líquido. Tipo um gel? Tipo um gel, sim. É isso? Sim. No futuro até se fala que a cirurgia deixará eventualmente de ter lentes e seríamos capazes de injetar um gel novo dentro do... Semelhante ao próprio cristalino. Sim, mas ainda falta muito. Há muita investigação à volta de Há muita investigação, como imagina, porque isto é uma patologia que afeta toda a população. Não é? A partir dos 50 anos, todos vamos depender de óculos para perto, certo. Ou mais tarde, porque a nossa esperança de vida está a aumentar, a nossa população está a envelhecer, portanto, vamos ter cada vez mais pessoas que vão ter este problema. Felizmente é um problema que tem boa solução, não é? E Portugal também tem muita investigação neste Muita investigação, sim. Nós somos muito convidados para trabalhar em grupos de investigação de lentes novas que entram no mercado. Portanto, nós na oftalmologia e propriamente na área em que eu trabalho, que é a área da cirurgia da catarata e da miopia, não devemos nada a ninguém na Europa. Portanto, não somos melhores que os outros, mas não somos piores. Isso é muito importante Temos o material necessário, temos os recursos humanos necessários. Aliás, os nossos médicos são requisitados para ir trabalhar para fora frequentemente. Temos França, Inglaterra, que pede muitos médicos oftalmologistas e de outras áreas, mas na oftalmologia que eu conheço, sim. Portanto, estamos bem servidos. Os nossos recursos humanos estão bem servidos. Muitas vezes não temos a capacidade de chegar a toda a gente e de atender toda a gente, mas isso já é um problema que muitas vezes nos ultrapassa a nós médicos. Já é um problema fora um bocadinho da área da medicina. Soutor, sabia-se, e o Soutor referiu isso, que há uns anos então esta cirurgia causava um pouco de medo, digamos assim, junto de quem tinha as cataratas. Vou ser operada, as cataratas era uma dor de cabeça. É importante, e até porque temos muitas pessoas que nos acompanham com uma certa idade, é importante dizermos de facto às pessoas que estamos a falar de cirurgias simples e provavelmente com um pós-operatório também muito positivo. O pós-operatório é muito cómodo, ou seja, o doente sai do hospital, vai para casa, normalmente leva uma espécie de um protetor ocular de plástico para se proteger no primeiro dia, não vai ter dores, tem que fazer uma vida mais calma nos primeiros dias, evitar essencialmente os esforços físicos ou o contacto com ambientes poluídos, etc. Vai colocar uma medicação em gotas durante 15 dias a um mês, depende do médico e daquilo que quiser prescrever, portanto um antibiótico e um anti-inflamatório. E a recuperação visual é de tal forma rápida que nós muitas vezes indicamos um intervalo de cirurgias de 1 semana a 2 semanas. Portanto, nós operamos um olho, observamos o doente nos primeiros dias e passado 8 dias, 15 dias vamos realizar a cirurgia ao outro olho. Isso porque é comum, quando uma catarata aparece no olho, também existir no outro olho, sim, doutor? Sim, porque a causa é a idade, certo. E à partida, o doente que tem uma catarata num olho tem no outro. Podem ter graus diferentes de evolução. Mas é comum aparecer então nos dois olhos? O mais infrequente é que não apareça, que apareça só no olho. Ok. Sim. Doutor, eu sei que trouxe umas imagens. Sim, trouxemos para aqui. Para toda a gente ou devemos aconselhar os mais sensíveis para não ver? Não, acho que não. Então vamos lá. O que é que vamos ver, doutor? Vamos ver uma parte, um enxerto de uma cirurgia de catarata em que vamos implantar uma lente multifocal. Este é um exemplo de um exame que fazemos para reconhecimento do olho do doente. Muito Portanto, bem. Isto é um bocadinho como nos filmes. Portanto, o aparelho vai nos reconhecer o nome do doente, o olho que estamos a operar, vai indicar ao cirurgião qual é a lente que tem que implantar. Vemos estas miras telescópicas que temos incorporadas na nossa visão. Sim. Portanto, o aparelho auxilia o médico. Portanto, isto é o que o médico está a ver? Isto é o que o médico está a ver. Portanto, e o que é que o médico está ali? Vemos um olho dilatado, portanto, vê-se uma área castanha que é a pupila do doente que está dilatada. A parte cor de laranja com aquelas manchas é a catarata que vamos aspirar. Neste momento o médico já aspirou a catarata e estamos a colocar uma lente intraocular, como podemos ver, que parece uma lente destas como eu mostrei, não é? Certo.
E este é o com tal aquele aparelho? instrumentozinho nós estamos a orientar a lente para um determinado eixo, que é aquilo que o aparelho nos diz. Eu tenho que colocar esta lente a 70 graus, este doente tem astigmatismo, portanto vai deixar de usar óculos também para ver ao longe e neste caso também para ver ao perto, porque a lente que estamos a colocar é uma lente multifocal que lhe vai permitir ver ao perto e ver ao longe. Portanto, aquele é o nosso aparelho ali, aqui vemos a posição da lente no fim da cirurgia, e aquele coisinho cor-de-rosa era o aparelhozinho laser por onde saiu a catarata. Vemos que o doente não tem ponto nenhum e finalizou a cirurgia. Isto é o seu dia-a-dia. Isto é o nosso dia-a-dia, sim. Isto é o vosso dia-a-dia, na CUF. Sim, na CUF e em todos os hospitais nacionais. Sim, na CUF neste caso, sim. A CUF está mais do que preparada para estas Sim, situações. existem alguma tecnologia que não está disponível nos hospitais públicos, infelizmente. Portanto, temos acesso... E que vocês dispõem. E que nós dispomos, sim. Nomeadamente algum deste tipo de lentes mais avançadas e alguns destes aparelhos para nos guiar e reconhecer e, no fundo, auxiliar aquilo que nós fazemos, mas com mais precisão e com mais segurança. E tudo isto que acabamos de ver são os tais a 15 minutos? Sim, o vídeo está cortado. Claro, obviamente. Obviamente são 10, 15 minutos, mais ou menos, e com calma fazemos as cirurgias. Com calma, o doente está acordado. Estamos a falar muitas vezes com o doente enquanto estamos a operar. Há doentes que querem estar a dormir completamente, mas não... Doentes mais ansiosos, mais talvez? Ansiosos, sim. Fazem uma medicação ansiolítica, como se tomassem um comprimido para dormir ou pós-stress, mas muitos deles estão perfeitamente acordados e estão a conversar connosco. Muito bem, acho que Portanto, muitas vezes temos de ter cuidado com aquilo que falamos. Às vezes estamos a falar de coisas durante a cirurgia ou nos intervalos da cirurgia, os doentes às vezes comentam connosco, é engraçado. Muito bem. Portanto, desmistificamos aqui a velha questão de que isto era algo muito complicado de se fazer. Sim. Ficou aqui a prova de que não é, embora as pessoas mais sensíveis façam um bocadinho de impressão, mas uma coisinha ao de leve. Mas de facto percebemos pelas imagens de que é uma cirurgia simples e sem dor e com um bom pós-operatório. Sim, e os doentes agora cada vez mais chegam-nos ao consultório e perguntam-nos pela lente, se a cirurgia vai ser como viram na internet. Os doentes estão muito informados. Ainda bem. E nós médicos temos também a obrigação de informar o doente daquilo que vamos fazer e das opções de tratamento que podemos fazer. Porque vemos com muita frequência doentes que estão muito bem operados, mas insatisfeitos com o seu resultado visual. Muitas vezes porque a lente que escolhemos para o doente ou aquilo que procuramos não foi aquilo que o doente pretendia ou que o doente ansiava pela cirurgia. E muitas vezes é apenas uma falta de comunicação na consulta em que o doente e o médico possam perceber as necessidades de cada um. Essa relação é muito importante, não é, doutor? É fundamental, é fundamental, com uma salvaguarda. Nem todos os doentes que querem esta cirurgia a podem fazer. Obviamente. Porque há muita patologia, portanto o exame oftalmológico é bastante extenso para este tipo de cirurgia. Eu diria, à medida que a lente vai sendo mais complexa, o critério cada vez é mais restrito. Portanto, nós temos que fazer isto em olhos que tenham potencial de visão máximo, que não tenham outras doenças. Que será a grande maioria? Sim, vai sendo a grande maioria, sim, felizmente sim. Dr. Tiago Monteiro, chegamos ao fim da nossa primeira parte, até porque tenho a indicação que temos muitos telespectadores a quererem conversar consigo e por isso não vamos perder mais tempo, vamos para um curto intervalo e já regressamos. Até já.